Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 7 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 1h da tarde em ponto. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, hein, o número do WhatsApp apareceu na sua tela, olha só aqui do lado, ó, tem o QR Code. Então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira agora os destaques de hoje. Parlamento Metropolitano, presidido pelo vereador Zé Carlos, debate integração tarifária na região e o uso racional de medicamentos. Comissão Especial de Estudos sobre a Importância do Funcionalismo Público debate os impactos das terceirizações e privatizações nos serviços públicos. O quadro De Olho na Educação mostra as professoras da região metropolitana de Campinas que estão entre as finalistas de um prêmio educacional. E no esporte, Ponte Preta perde para o Água Santa em pleno Moisés Lucarelli e entra na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Guarani perde para o Palmeiras fora de casa e se complica na competição. Bom, semana começando e para você que está desempregado, à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho ou você que quer mudar de área, preste atenção, viu? Porque tem 231 vagas no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Confere só. Vagas em Campinas para assistente administrativo, licitação, ajudante de cozinha, aprendiz frentista, auxiliar de costura, auxiliar de logística, auxiliar mecânico de ar-condicionado, conferente de carga e descarga, consultor de vendas com veículo próprio, costureira de máquinas industriais, cozinheiro, engenheiro civil, instrutor de aprendizagem e informática, técnico eletrônico, farmacêutico, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, lavador de automóveis, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão, nutricionista, operador de empilhadeira, operador de rolo compactador, pintor de carros, polidor e higienizador de automóveis, programador de máquinas, ferramenta com comando numérico, supervisor administrativo de campo, com CNH-D, técnico de enfermagem, técnico eletrônico júnior, vendedor no comércio de mercadorias com moto e CNH-A válida e vendedor externo. Para concorrer uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, 427. Já a unidade Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, 3900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar. Já a unidade Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Se você quiser ter mais detalhes de cada uma dessas vagas, é só acessar o site do CEPAT para você ter aí o acesso completo. Olha só, na última sexta-feira, o Parlamento Metropolitano, presidido pelo vereador Zé Carlos, que também é presidente da Câmara de Campinas, debateu a integração tarifária do transporte regional e propostas municipais para o uso racional de medicamentos. A segunda reunião do ano do Parlamento Metropolitano da RMC começou com uma palestra sobre o uso correto de medicamentos feita pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Mas por que abordar este tema? É um tema relevante, que é o uso racional dos medicamentos, como fazer com aqueles medicamentos que sobram e que têm ainda validade, de fazer um projeto em cada cidade para que faça esse descarte corretamente, não é um descarte, mas que entregue numa farmácia
para que esse remédio seja utilizado. E aqueles remédios com vencimento já dentro do prazo de validade vencido, que ele também seja entregue numa farmácia para fazer o descarte corretamente. Outra discussão foi sobre o transporte público e a implantação do bilhete único entre os municípios. É um problema que todas as nossas cidades da região metropolitana têm, que é, além do transporte público dentro da nossa cidade, nós temos também o transporte intermunicipal, que é regido, vamos dizer assim, pela MTU. E nós temos vários problemas no transporte, seja na superlotação, seja no preço da tarifa, a integralidade das tarifas que o presidente da MTU aqui da região metropolitana trouxe, o Zilião, e a gente está vendo se a gente faz essa integração. Nós estamos hoje num país altamente tecnológico, o Brasil. Falar que não dá para fazer uma integração dentre as passagens, as tarifas e o transporte coletivo é uma piada. Então nós estamos levantando, é uma primeira questão, e eu acho que é válido, porque vem favorecer muito a população, porque muitas vezes a cidade da região metropolitana não serve de dormitório, e todo mundo sai daqui para ir para a metrópole, Campinas, para trabalhar, para fazer seus afazeres. Ela sai de manhã e volta à tarde, entendeu? O transporte público lotado interfere na qualidade de vida dos munícipes dessa região metropolitana. Então, nada mais justo do que fazer essa integração. O parlamento é fundamental para os encaminhamentos das grandes soluções que passam pelo transporte, e o transporte depende fundamentalmente do trânsito também. A gente não consegue ter um viário liberado para o ônibus com tantos carros na rua. Então, assim, as soluções têm que ser encaminhadas para as pastas certas, tanto a nível municipal, estadual e até federal, para que a gente conjuntamente chegue a uma solução que traga benefício ao cidadão que anda de ônibus, e nós temos que necessariamente privilegiar o transporte coletivo de passageiros, com certeza. O encontro presencial do parlamento aconteceu na cidade de Montemor e contou com a presença de representantes de mais 12 cidades da região metropolitana. Esse parlamento que tem feito a diferença na nossa cidade, aqui na nossa região. Eu agradeço a oportunidade de poder ceder a nossa cidade como palco para poder tratar das políticas públicas. Hoje nós tratamos sobre o uso racional de medicamentos e também sobre transporte público, que é uma pauta que influencia de fato toda a região, uma vez que boa parte das nossas populações vão para Campinas e precisamos dessa integração intermunicipal dos transportes aí. E acredito que, saindo dessa reunião aqui, nós vamos marcar já mais uma com o secretário de transportes para nós alinharmos essas questões e ver quais são as ações positivas que podem vir para a nossa região através do Parlamento Metropolitano. Vamos agora marcar uma reunião com o secretário estadual do transporte metropolitano para que essas questões sejam levadas a eles, porque precisa haver uma integração primeiro entre a MTU, a Artesp e também as concessionárias, porque muitas vezes você vê que são relevantes as discussões. Falta ponto de ônibus, abrigo de ônibus para essas pessoas se acomodarem, para esperar esses ônibus. Então, esses três departamentos ou secretarias têm que conversar entre si para solucionar aquilo que a população reclama. Privatização e terceirização foram o tema de mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir o funcionalismo público do município. Essa comissão é comandada pela vereadora Guida Calisto. Uma sexta-feira, dia 4 de fevereiro, a vereadora Guida Calisto comandou a reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Hoje, o tema da nossa reunião da Comissão de Estudos é os impactos das terceirizações e privatizações nos serviços públicos. Temos 2 debatedores convidados, que é a Jandira Uehara, que é da direção nacional da CUT, e também nós temos o médico sanitarista Roberto Marder. Os dois estarão conosco durante essa reunião da Comissão de Estudos, e nós vamos já passar a palavra para eles poderem debater, poderem desenvolver esse tema.
Essa é a segunda reunião dessa comissão. Essa comissão ela foi organizada, foi startada há pouco tempo, aqui na Câmara Municipal. Somos 3 vereadores que compõem essa comissão. Um é o vereador Paulo Búfalo, também temos o vereador Gustavo Peta e eu, a vereadora Guida Calisto, que sou presidente dessa comissão de estudos. A convidada Jandira Uehara, diretora nacional da CUT, abriu sua fala comentando sobre a questão da terceirização no município. Da estrutura do arcabouço neoliberal que sustenta, né, legalmente, e dá suporte a esses processos de terceirização. Até porque nós precisamos, estudar, precisamos abordar essas questões de uma forma mais aprofundada, porque nós temos uma perspectiva de superar, né, essa situação de desmonte do setor público, né, de processos de transferência, né, dos recursos públicos, né, dos recursos do povo, do dinheiro público para o setor privado. Né, nós temos uma perspectiva de superar esse processo com a própria eleição agora de 2022, né? E para a gente poder superar esses governos autoritários e neoliberais, né, que em nível federal, estadual, municipal, tá certo? Quer dizer, provocam esse desmonte, né? Roberto Marden, médico sanitarista da Rede Municipal de Campinas, deu a sua contribuição ao debate ao comentar sobre como a privatização afeta o setor da saúde. Eu queria falar um pouquinho do SUS, que eu acho que é importante, para compreender o quanto essa política pública do SUS, a política de saúde no Brasil, vai sofrer inúmeros prejuízos e vai deixar muita gente na mão com o avanço da privatização e das terceirizações no nosso campo. Não no serviço público como um todo, mas no campo da saúde, que é o tema a qual eu vou me dedicar nesse momento. Então, assim, o SUS foi implantado na Constituição de 88 com alguns princípios e diretrizes que o balizam, que são de extrema importância e que é impossível que a iniciativa privada consiga operar a saúde com esses princípios e diretrizes que a Constituição traz. Na oportunidade, Guida retomou alguns dados citados na última reunião da comissão e relatou que de 2018 para cá, os valores da folha de pagamento do município foram caindo, principalmente no último ano da pandemia. Os municípios, eles reduziram muitos gastos, né? Ao mesmo tempo, não apresentaram nenhum projeto de socorro à população. E aí a gente pode até apontar aí os pequenos produtores, os pequenos comerciantes, aquele setor que foi mais impactado com a pandemia. Então, o município de Campinas, além de ter reduzido o gasto com a folha de pagamento, não apresentou nenhum projeto para socorrer a população, não ampliou o número de serviço público, número de servidores, né? Não ampliou aí o número de vagas em salas, atendimento aí nas escolas. Só teve aí um aumento, né, na sua arrecadação, como a gente acabou comprovando nessa reunião que a Fernanda participou. Nós percebemos ali que o município está com uma situação financeira bastante confortável e, ao mesmo tempo, não apresenta nenhuma política de socorro à população. A parlamentar encerrou o debate já comentando a data e tema da próxima reunião da comissão. Mas no dia 11, né, na próxima semana, dia 11, 1h30 da tarde, a gente vai ter uma nova reunião da comissão de estudos, que vai debater o tema funcionalismo público, né, plano de cargos, jornada, dados sobre cargos, e demanda e déficit do funcionalismo. E a gente entende que, com certeza, o vídeo do professor César vai ser muito bem aproveitado também nesse tema, porque tem tudo a ver, mais uma vez. Vai falar sobre o déficit de funcionários, vai falar sobre o número de funcionalismo que está atendendo a população em Campinas, enfim. Então, ele vai ser um ótimo material para a gente também fazer esse comparativo e a gente poder somar aqui nesse debate. Foi publicado recentemente o decreto que regulamenta a lei de autoria do vereador e presidente da Câmara, Zé Carlos, sobre a obrigatoriedade da divulgação da isenção de cobrança de serviços bancários essenciais
aqui na cidade de Campinas. Confira na reportagem de Michel Amorim. Foi regulamentada a Lei número 15.294, de 6 de setembro de 2016, de autoria do vereador-presidente da Câmara, Zé Carlos. A matéria dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação nos bancos de Campinas, da isenção de cobrança de serviços bancários essenciais. É uma lei de extrema importância para os clientes dos bancos, porque ali, tendo esse caderno e esse cartaz daquilo que é gratuito para o cliente, é muito importante, porque muitas vezes o cliente não sabe que ele tem direito a 2 talões de cheque por mês, que ele tem como retirar extrato 4 vezes por mês, tarifas gratuitas. Isso é importante que o cliente saiba, porque muitos bancos, inclusive, cobram essas tarifas do seu cliente sem o cliente estar sabendo do direito que ele tem. Segundo o decreto da Prefeitura, o PROCON Campinas será o órgão fiscalizador da Lei 15.294 de 2016. E ainda, os bancos que descumprirem receberão penalidades previstas na Lei Federal 8.078, do Código de Defesa do Consumidor. Se ele se sentir lesado com essas cobranças indevidas, que é um direito dele, ele pode se dirigir até o PROCON e fazer a reclamação. Mas é importante que ele saiba dos direitos que ele tem. O parlamentar comentou a importância dessa divulgação. A internet, essas ferramentas que levam as informações, está muito adiantado. Mas existem as pessoas de idade que não conseguem acessar de acordo com aquilo que deveria ser feito. Então é de extrema importância que os bancos disponibilizem isso através de cartaz, através de um livreto, para que as pessoas conheçam o seu real direito de consumidor. Então, muitas vezes, a tecnologia é avançada, mas a gente tem dificuldade de acessar certas ferramentas. Então, isso vem favorecer a todos os clientes. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento questionando a Prefeitura a respeito da quantidade de resíduos orgânicos produzidos pela cidade de Campinas e pedindo outras informações sobre este tema. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura em relação à quantidade de resíduos orgânicos produzidos pela cidade de Campinas. A gente quer saber se a Prefeitura tem um controle sobre isso, sobre esses resíduos orgânicos, que são os alimentos, restos de alimentos geralmente, e tem um descarte imenso, muito grande, que a gente poderia aproveitar em outros projetos, em outras políticas, inclusive para melhorar a questão ambiental, porque o gás que afeta muito o meio ambiente, que é o gás metano, ele vem a partir dos resíduos orgânicos. Então, a gente gostaria de saber se a Prefeitura tem esse olhar, se ela tem estudado alguma política importante para poder aproveitar esses resíduos orgânicos. A usina gera uma economia para a Prefeitura de R$2 milhões por mês. Isso é possível porque todo o material que seria destinado ao aterro sanitário é reaproveitado. Ela tem capacidade de transformar até 300 toneladas por dia de resíduos em adubo. A gente não tem um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Campinas, a gente sabe que tem a prática de fazer a contratação de empresas, que fazem a coleta do lixo, e a gente não tem uma gestão de onde que é feito esse descarte, Geralmente a gente contrata essa empresa e deixa na mão dessa empresa, fazer toda a gestão. Nós estamos falando de uma cidade com 1.200.000 habitantes, que produz muito resíduo orgânico, resíduo sólido, e que a gente precisa ter um controle sério, uma gestão séria, do ponto de vista correto da discussão ambiental com relação a isso. A usina produz adubo orgânico a partir do lodo de esgoto da Sanasa e também utiliza galharia e restos de poda enviados pelo Departamento de Parques e Jardins. Em pouco tempo, ela vai acrescentar ao material
sobras de frutas e verduras vindas da Ceasa. A parlamentar quer saber todo o processo licitatório que escolheu uma empresa que administra atualmente a usina de compostagem localizada na Fazenda Santa Elisa. Nesse requerimento, a gente solicita tanto o contrato, esse contrato que está suspenso desde 2020, por apontamento do Tribunal de Contas. A gente também aproveita e pede também cópia de inteiro teor do contrato que foi emergencial especial, né, que foi realizado devido à suspensão desse contrato de 2020. Então, a gente também pede inteiro teor. E a gente pede também um contrato que discute um pouco sobre a prefeitura. Ela anunciou um tempo atrás, acho que na gestão do prefeito Jonas, anunciou que a Fazenda Santa Elisa seria um espaço de que iria fazer um projeto de compostagem, né? O projeto de compostagem é outro trabalho que se faz justamente com os resíduos orgânicos. E, de acordo com as informações que nós temos, parte da Fazenda Santa Elisa, que é uma fazenda histórica aqui, que é de gestão do governo do estado, ela foi cedida, parte delas, eu acho que foi 5 alqueires que foi, enfim, foi cedida uma parte dessa área para poder realizar o trabalho ali da compostagem. Hora das notícias da metrópole de Campinas e amanhã a Sanasa vai interromper o fornecimento de água para realizar melhorias na oferta e distribuição de água. Então, atenção, hein? Amanhã, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, vão ficar sem água os moradores dos bairros Jardim Florense 2, Núcleo Residencial Parque da Amizade, Núcleo Residencial 3 Estrelas, Residencial Rosário, Residencial Campina Verde, Jardim Marajó, Residencial Mauro Marcondes, Parque Aeroporto de Viracopos, Residencial Vila Vitória, Residencial Cita de Firenze e o Residencial Cita de Salerno. Então, façam a reserva no dia de hoje para não ter problema amanhã e não ficar sem água, tá certo? Bom, começa hoje em prazo para 34 milhões de brasileiros contribuintes que são obrigados a declarar o imposto de renda. E este prazo vai até o dia 29 de abril. Então, sobre esta prestação de contas com o Leão da Receita Federal, tire as suas dúvidas agora no Câmara Serviço. Começo de ano e sempre aquela correria para fazer a declaração do imposto de renda. Esse ano vai ser preciso um pouquinho mais de atenção, porque a Receita Federal encurtou os prazos. Vai ser de 7 de março até o dia 29 de abril. E você já tirou todas as dúvidas para não cair na malha fina? Os documentos mais importantes para fazer a declaração do imposto de renda é o informe dos rendimentos, seja você pessoa física, profissional liberal, aí você vai juntar os recibos que você emitiu durante o ano, né? E no caso de empregado, a própria empresa vai encaminhar para você o informe de rendimentos. Então, todas as suas rendas têm que ser declaradas. Se você tem imóveis e você aluga, a gente também precisa dos informes dos rendimentos de aluguéis, ou se você recebe pensão, enfim, qualquer renda a gente tem que informar, e então a gente precisa separar essa documentação. Depois disso, a gente precisa dos documentos de despesas, principalmente as despesas dedutíveis, que seria despesa com instrução, despesa com saúde, que engloba médico, terapeuta, fisioterapeuta, dentistas e diversos outros, né, que a gente pode deduzir ali da base de cálculo do imposto de renda. Tem também a previdência privada,
que também deduz da base de cálculo, e depois disso a gente tem que fazer uma relação do nosso patrimônio. Atualmente é muito simples declarar um imposto. São vários canais que podem ser usados para realizar essa ação. Marcela Truzzi, contadora e especialista na área, explica. Nós contadores, normalmente fazemos baixando o programa que tem lá no site da Receita Federal, é tudo na Receita Federal, receita.gov.br. Então, a gente baixa o programa e a gente faz a declaração dos clientes. O contribuinte pode fazer dessa forma, ou ele pode fazer pelo celular, pelo tablet. Hoje tem também a figura de uma declaração pré-preenchida dentro do ECAC da Receita Federal. Então, quer dizer, entrando lá no site da Receita, você consegue bastante informação e lá tem todas as formas que você pode fazer a entrega da declaração. Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre quem precisa e quem não precisa fazer a declaração. Se você tem rendimentos acima de R$ 28.779,50, você precisa declarar. Rendimentos isentos acima de 40 mil, por exemplo, uma doação que você tenha recebido acima desse valor. Se você tem bens e direitos que somem R$300 mil ou mais, você precisa fazer a declaração. Se você operou na Bolsa de Valores ou assemelhados, aí pode ser qualquer valor. E isso está deixando muita gente cair na malha fina, porque o pessoal está aprendendo a investir, está especulando, às vezes não se enquadra em nenhum outro item de obrigatoriedade e esquece que tem que fazer a declaração. Então, mexeu com Bolsa de Valores, tem que fazer declaração. Se passou a ser residente no país também, então acredito que esses são os itens mais importantes. Esse ano tem uma novidade para o contribuinte, que pode usar o Pix para algumas transações. Eu achei super bacana essa novidade, inclusive não só a restituição, como o pagamento do imposto vai poder ser por via Pix, o que acredito que ajuda, porque você não tem horário para fazer, então vai ficar bem mais tranquilo para o contribuinte. A única exigência da Receita Federal nesse sentido da restituição é que a sua chave Pix seja o seu próprio CPF, que daí é um jeito dela verificar que a conta é do próprio contribuinte. Aí vai ter um local próprio na declaração para a gente fazer essa informação. E quando liberar os lotes, que começam a ser liberados em maio, a Receita pode fazer o seu depósito dessa forma. Marcela alerta para ninguém perder o prazo, porque pode gerar problemas. Olha, gente, tem tempo para declarar na data, não atrase. Se você atrasar, você vai pagar uma multa. Então, assim, muita gente às vezes não sabe que estava obrigado a declarar e não declara por desconhecimento. A multa mínima é de R$ 165,74. E normalmente essa pessoa que não sabia que ela tinha que declarar, ela vai descobrir quando o CPF dela estiver pendente de regularização, Então ela vai fazer uma compra ou ela vai ao banco por causa de algum produto e ela descobre no momento que ela mais precisa que o CPF dela está bloqueado por falta de entrega de declaração. Então a multa, daí a gente entrega a declaração, regulariza o CPF, a pessoa vai ter que pagar essa multa mínima, mas essa multa pode aumentar. Ela varia de 1% a 20% do imposto devido. Então tem que tomar cuidado e tentar entregar no prazo. Quem tem dependentes tem que ter atenção redobrada na hora da declaração. A respeito da obrigatoriedade, tem que lembrar que o dependente, na declaração de alguém, ele não precisa fazer uma declaração própria. Mas quem declara para o dependente tem que ficar atento a todas as rendas e informações de despesas e patrimoniais do dependente também. Então, se você tem um dependente na sua declaração, todas as informações dele devem ser inseridas, chegando ou não nos limites estabelecidos. Então, vamos supor, você tem um dependente que recebe menos que 28 mil, mas ele tem uma fonte de renda. Você tem que lançar a renda dele também, porque vai se integrar a sua para o cálculo do imposto de renda. Hora de balançar as redes do Campeonato Paulista e que fim de semana ruim para as equipes de Campinas, hein? Ontem o Guarani fora de casa
perdeu para o Palmeiras e terminou a rodada na lanterna do grupo. E no sábado, a Ponte Preta fez um confronto direto contra o Água Santa para fugir da zona de rebaixamento e acabou derrotado. Primeira oportunidade foi criada pela Ponte. Leonaldi viu a passagem de Norberto pela direita, que cruzou na medida para Fecim cabecear. A bola passou rente à trave. O Água Santa respondeu neste chute de Rodrigo San, mas o goleiro Igor Vinhas fez a defesa. Aos 27 minutos, após cobrança de falta de Matheus Anjos, o goleiro do Água Santa saiu errado e, por pouco, Luca não mandou para o fundo das redes. Só que aos 30 minutos, o zagueiro Dedé tentou recuar para Igor Vinhas. Errou o passe, deixou o goleiro vendido e no meio do caminho, aí Vinícius Reis mandou para o fundo das redes. Que trapalhada! 1-0 Água Santa. Aos 35 minutos, Fecim tentou chutar colocado, mas para fora. No segundo tempo, a Ponte tentou através de chutes de fora da área, mas sem pontaria. E ficou nisso, Ponte Preta 0, Água Santa 1. No domingo, o Guarani foi ao Allianz Parque e fazia um jogo equilibrado, até que aos 44 minutos do primeiro tempo, o atacante Maxwell foi ajudar a defesa e subiu a perna na altura do rosto do lateral Mike dentro da área. O VAR viu o lance e o árbitro marcou o pênalti. Gustavo Scarpa cobrou com perfeição, 1-0 Palmeiras. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Gabriel Veron avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola bateu em Ronaldo Alves e Kozlinski conseguiu mandar para escanteio. Aos 15 minutos, o Guarani respondeu, Maxwell cruzou e de cabeça, Matheus Ludic obrigou o goleiro Everton a fazer bela defesa. Aos 32 minutos, Rodrigo Andrade saiu do banco de reservas e agrediu o lateral Mike com essa cotovelada. O VAR mais uma vez atento observou e o árbitro expulsou o meia do Guarani. Com um a mais, o Palmeiras ampliou com Wesley que chutou de fora da área. A bola bateu em Ronaldo Alves e enganou o goleiro. Final, Palmeiras 2, Guarani 0. Pela ordem cronológica, né? Derrota que coloca a Ponte em uma situação muito difícil no Campeonato Paulista, entrou na zona de rebaixamento e faltam apenas 2 rodadas para o término da competição. E o próximo jogo é contra o Corinthians em Itaquera, local em que a Ponte nunca venceu. Então o técnico Hélio dos Anjos tem a semana aí para poder trabalhar e montar uma estratégia. E ontem, no domingo, o Guarani enfrentou o Palmeiras, fez uma partida razoável, mas 2 falhas individuais que custaram mais uma derrota e agora a equipe está na lanterna do Grupo A e a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, hein? Então o Bugre volta a jogar no sábado contra a Ferroviária no estádio Brinco de Ouro e durante a semana a gente fala mais sobre esses 2 duelos, mas também um duelo importante para o Guarani, para acabar com chance aí de rebaixamento e quem sabe até buscar uma classificação. E olha só, no Sul-Americano de Vôlei, o Renata perdeu para o Minas Vôlei por 3-0, mas venceu novamente o Policial Vôlei da Argentina por 3-2 e ficou então com a medalha de bronze. Parabéns então pela campanha neste torneio internacional. O título ficou com o Cruzeiro, campeão pela 8ª vez, e que vai disputar agora o Mundial de Clubes. Então o vôlei aqui de Campinas, Vôlei Renata, 3º colocado no Sul-Americano. E neste fim de semana foi inaugurado aqui em Campinas, na Lagoa do Taquaral, uma pista de skate estilo street. É um espaço com mais de 800 metros quadrados. Confere só. No último sábado, dia 5, Campinas ganhou sua mais nova pista de skate no Parque Taquaral. A inauguração contou com a presença de diversas autoridades, além da apresentação de skatistas fazendo suas manobras. O prefeito Dário Saad comentou sobre a representatividade da obra.
representa uma pista de skate da qualidade que Campinas merece, que principalmente os skatistas de Campinas merecem. Campinas tem tradição no skate e as nossas pistas eram pequenas, não tinha uma pista desse tamanho e essa pista vem ao encontro, quer dizer, vem para fazer justiça com a cidade de Campinas e com os skatistas. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Campinas com a Sanasa, projeto idealizado desde o ano passado, que contou com a colaboração direta de um grupo de skatistas para a elaboração do projeto. Isso foi construído no governo anterior, através do prefeito Jonas, quando teve a necessidade de destinar a Praça das Águas, onde tem uma pista de skate, para a construção de um reservatório da Sanasa. A questão hídrica e abastecimento de água é muito importante, então aquela praça vai ser construída na praça um reservatório e aí a pista de skate lá vai ser muito reduzida, praticamente fica inviável. E nós fizemos uma parceria com a Sanasa, porque a Sanasa compensasse construindo essa pista aqui de 800 metros quadrados. O vice-prefeito Vanderlei de Almeida também comentou sobre a elaboração da obra. É importante a inauguração de hoje, mas é importante a gente também recapitular um pouco. Esse projeto começou quando o atual prefeito Dário Saad era secretário de esportes da gestão Jonas Donizete. Foi uma articulação com os skatistas da cidade, uma contrapartida, porque a gente vai desativar outra praça. Estamos inaugurando hoje aqui, o prefeito acabou de falar ali, Campinas vai ser a capital nacional do skate agora, com o centro de treinamento que está vindo para Campinas. Doamos o terreno, a confederação vai entrar com recurso e Campinas será a sede nacional do skate do Brasil. O vereador e presidente da Câmara, Zé Carlos, ressaltou que essa pista é uma reivindicação antiga da juventude. Isso é um espaço que tem extrema importância nesse contexto, que é essa área de lazer, que é, como o ex-prefeito Jonas Donizete disse, que é a praia dos moradores de Campinas, dos campineiros. Então faltava essa pista de skate realmente, que é uma reivindicação antiga dos skatistas da nossa cidade, por conta de preconceitos, não se construía. Mas isso iniciou o projeto na época com o ex-prefeito Jonas Donizete e o prefeito atual, Dário Saad, vem entregar essa maravilha de pista de skate aqui para todos os níveis de idade, vamos dizer, para criança, para aprender, que nem aquela menina que nos representou nos Jogos Olímpicos e foi campeã. Isso inspirou muito a nossa criançada. Então é importante que os pais tragam essas crianças para a prática do skate, os nossos jovens e adolescentes também podem fazer uso, e o pessoal da terceira idade, por que não? Porque nós temos muitas pessoas da terceira idade que praticam skate. A pista de skate tipo street tem 800 metros quadrados, com rampas, curvas e retas. Foram mais de R$500 mil investidos e vale lembrar que o skate entrou para a modalidade olímpica nas últimas Olimpíadas, que trouxe 2 medalhas de prata para o Brasil. As Olimpíadas é praticamente a vitrine do esporte mundial e não seria diferente em Campinas. Campinas tem o Taquaral, que é praticamente a praia do campineiro, e não podia deixar de ter uma pista também de modalidade street extremamente profissional. Então acho que Campinas merece, a modalidade merece, porque está crescendo não só no mundo, mas também em Campinas também. Os parlamentares Igor Diego, Arnaldo Salvetti e Luiz Rossini também marcaram presença na inauguração. Rossini comentou que acompanhava o projeto desde 2021. Para mim é gratificante porque eu acompanhei o processo lá no passado, quando foi construída a Praça do Skate, que é reconhecida a Praça do Skate, na chamada Praça das Águas, ali na Abolição. Que essa pista vai ter que ser desativada para construção de um reservatório de água. E aí foi combinado e negociado com os skatistas que haveria essa construção de uma pista modelo, vamos dizer assim. E quem projetou, quem ajudou a colocar cada equipamento dessa pista foram os próprios skatistas. Então ela é uma pista que oferece todos os requisitos técnicos para prática segura do skate. Ela certamente será uma referência, não só em Campinas e na região.
1h39, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira e olha só, hein? Professoras aqui da região metropolitana de Campinas estão entre as finalistas de um prêmio educacional. E este é o tema que você vai acompanhar a partir de agora, de Olho na Educação. Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, duas professoras aqui da região metropolitana de Campinas estão entre as finalistas do Prêmio Educador Nota 10. E uma delas é a Francislene, conhecida como Professora Fran entre os alunos, certamente está muito orgulhosa, né? Primeiramente, gostaria que você falasse a respeito deste prêmio, contasse para o pessoal que está assistindo a gente como que funciona. Tudo bem? Prazer em tê-la aqui conosco. Tudo bem, você? O Prêmio Educador Nota 10 é um prêmio nacional. Então, os professores enviam relatórios de projetos realizados nas escolas e esses relatórios passam por um processo onde o selecionador escolhe os melhores do Brasil, convidam para uma entrevista e nós precisamos enviar, né, evidências do nosso trabalho e, felizmente, eu e os alunos do Luiz Galhardo conseguimos estar entre os finalistas do Prêmio Educador Nota 10. Bom, e como que foi todo o planejamento, como que foi toda a construção para chegar até onde você chegou? Sim. Houveram reuniões, eu tenho uma parceria com o programa Residência Pedagógica da Unicamp e junto com 4 residentes da Unicamp nós escrevemos o projeto Fala Galhardo, que é uma letiva pensada em produções de podcasts com temas escolhidos pelos alunos. Então eles fizeram temas como animes, jogos, séries, filmes. Bom, é importante demais porque você não é uma professora da rede pública e é muito bacana isso, a gente vê professores, não é, chegando nesse patamar. Como que vocês que dão aula na rede pública encaram tudo isso que tem acontecido? É muita satisfação para um professor da rede pública estar entre os finalistas do Prêmio Educador Nota 10, porque é um prêmio com base nacional e chegar aí com todas as dificuldades que nós temos de material, de acesso a vários meios digitais e de cultura, chegar nesse nível é uma alegria muito grande e eu fico feliz de levar a escola pública e ter uma escola pública de qualidade, fazer trabalhos de qualidade com os meus alunos. Ô, professora Fran, esse certamente é um prêmio muito tradicional, tendo em vista que ele tem desde 1998, né? Sim, eu já enviei alguns projetos para o Prêmio Educador Nota 10, eu mando há 5 anos os relatórios dos meus projetos e é com muita satisfação que a gente está na final agora. Bom, a gente vai conversar agora com o Davi, né? Sim. Davi é estudante, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Davi. O Davi é um aluno muito participativo, então eu fico contente porque quando nós começamos a pensar, falar sobre o projeto, trabalhar a questão da leitura, da roteirização, das edições, ele ficava muito empolgado. Ele dizia que esperava toda sexta-feira com muita alegria e era o dia mais legal da vida dele, porque ele estava ali com a gente na eletiva. A eletiva foi toda online e foi uma alegria muito grande ter alunos como o Davi nessa eletiva, tão interessado. O sextou para o Davi, de fato, né, fazia super sentido, né? Sim. Chegou sexta-feira, sextou. Para o Davi e para nós também, professores, no caso, eu chamo as minhas residentes professoras, que algumas já são professoras mesmo, e era uma alegria muito grande esse trabalho com eles, o envolvimento deles. Tanto que produziram podcasts de autoria e ficou muito interessante os podcasts dos meus alunos. Bacana, então para o pessoal entender direitinho, agora tem uma nova fase, é isso? Sim, a próxima etapa é a seleção de 10 vencedores, nós estamos entre 50 finalistas, são 10 vencedores e desses 10 ainda tiram
um como educador do ano. Quem sabe a professora Fran? Quem sabe? É isso aí, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Bom, e como prometido, eu estou aqui com o Davi, aluno de 14 anos, está feliz da vida, todo orgulhoso também, porque fez parte de todo esse projeto. Tudo bom, Davi? Tudo. Eu fiquei, como você disse, muito orgulhoso de ter participado dessa eletiva, porque foi um desafio, né? A gente na pandemia, aula online, foi tudo muito novo pra gente. E junto com as residentes, a gente teve o apoio delas e da professora, e eu e mais 4 amigos se juntamos para fazer um podcast sobre jogos de FPS. E a gente aprendeu bastante coisa, como mexer em editor de áudio, aprender também como funciona esse meio de podcast, foi bem divertido. E é um meio que certamente hoje o pessoal tem usado bastante, né? Como que surgiu essa ideia, Davi? Conta pra gente. A gente pensou em pegar temas que são mais populares entre nós, né? E a gente decidiu pegar jogos, que é algo que está bastante em alta, e juntar com o podcast, que é algo bem prático e rápido, é como se fosse uma evolução do rádio. E aí a gente juntou isso, trocamos umas ideias e fizemos o podcast. Fala um pouquinho sobre esse podcast, qual o conteúdo dele. A gente fez sobre jogos de FPS, que se trata de games onde você joga em primeira pessoa e tenta eliminar seus inimigos. E aí tem algumas variações. Bom, e como repercutiu aí entre vocês, os seus amigos aqui da escola, não é? O fato da professora Fran ter chegado aí entre as finalistas do prêmio e com a participação de vocês, evidentemente. Isso, repercutiu bastante, foi bem trabalhoso, mas valeu a pena. A gente falou bastante sobre os jogos de FPS, né? E repercutiu bastante gente ouviu, comentou com a gente, deu ideias sobre. Tá. E qual é a sua expectativa aí para a próxima fase? Você acha que... Tô bem entusiasmado. Olha só que legal. O trabalho da professora foi muito bom. Eu torço bastante para que a professora consiga, né? A gente se esforçou bastante para isso. Eu espero de verdade que ela ganhe o prêmio. E a gente vai estar na torcida por ela. Valeu, muito obrigado pela entrevista, viu, Davi? Parabéns aí pelo trabalho, tá bom? É isso aí, pessoal. Já já eu volto aqui com mais uma convidada, aqui de um outro local. Combinado? Bom, eu tô de volta aqui no quadro De Olho na Educação, conforme prometido, né? Agora para a gente bater um papo com a Natasha, que também é professora e também está na final. Tudo bem, Natasha? Tudo bom, e com vocês? Tudo bem. A Natasha, então, é uma das finalistas, né? E está numa expectativa, imagino que gigantesca, né, Natasha? Além do sentimento de muito orgulho, né? Conta pra gente. Ah, com certeza, mas eu acho que só de ter esse reconhecimento, assim, eu já me sinto uma grande ganhadora, de ter, né, a gente poder ter realizado esse projeto num ano de pandemia. Nós educadores, né, sofremos muito com esse processo de ensino híbrido, aulas online, então só o fato de estar nessa final e de ter esse reconhecimento, eu já me sinto uma grande ganhadora. Bom, então conta pra gente sobre o projeto que vocês apresentaram e que foi para a final. Bom, o projeto chama Escrita de Si, né, Memórias Pandêmicas. Ele surgiu de, enfim, um projeto pessoal, na verdade, meu. Na pandemia, eu estava em isolamento e precisando muito fazer alguma atividade que me conectasse comigo mesmo. Então, eu comecei a fazer um curso de encadernação, aprendi a costurar, e isso me ajudou muito a cuidar da minha mente, a escrever sobre mim. E eu percebi que esse exercício poderia ajudar muito os meus alunos, né? Foi quando eu tive a ideia de fazer esse projeto de escritas de si, costura dos próprios cadernos. Também com uma inspiração muito bonita na minha vida, que é a história da minha avó. Minha avó era costureira, então eu sempre admirei muito essa relação dela com a costura. E eu acho que o ato de tecer, né, de tear, ele está muito conectado com o texto, de escrever o próprio texto. E no 9º ano da escola, né, do Santana, que é a escola em Vinhedo, a gente começou a ler o livro da Conceição Evaristo, Becos da Memória. E aí, na leitura desse livro, uma das reivindicações da Conceição Evaristo é
pela escrita, da escrevivência, né? Você conectar suas memórias com a própria escrita, enfim. E aí os meus alunos, a gente costurou alguns cadernos e eles escreveram as próprias memórias. E aí, então, esse culminou nesse projeto final, deles costurarem os próprios cadernos e escreverem as próprias memórias nesse período de pandemia. Bom, é o prêmio Educador Nota 10, não é? A gente já teve a oportunidade, inclusive, de conversar com a professora Fran também, que assim como você representa a região metropolitana de Campinas. E conta pra gente essa questão de ir na contramão da tecnologia, né? Nesse período de pandemia. Isso eu achei super curioso e achei bem bacana. Olha, como professora de língua portuguesa, né, eu percebi que eu precisava muito estimular os meus alunos, né, que eles escrevessem, não só pelas telas, pelas teclas. E eu acredito muito que você ter os trabalhos manuais, eles nos ajudam muito, enfim, a diversas habilidades e competências. Uma delas é de autoconhecimento e da própria escrita. Então, eu acreditei, eu assim, tive um grande coordenador que confiou muito nesse projeto, o Valtair. Ele falou: olha, Natasha, eu acho que tem tudo para dar certo, porque os alunos realmente precisam sair da tela dos computadores. Perfeito. Eles precisam sair da tela. Então, foi inspirado nisso, assim, de ser um momento em que a gente se desconectasse um pouco, no momento em que tudo é tela, tudo né, os adolescentes, eles saem da aula online e vão para o celular, ficam no videogame o dia inteiro. Então, o objetivo mesmo era que eles pudessem se conectar num fazer manual. Ô, Natasha, e quando vocês começaram, não é, a planejar o projeto, enfim, você imaginava que poderia chegar na final, estar entre os 50 finalistas? Jamais. Para ser bastante honesta com você, André, eu nem sabia, não conhecia. A premiação eu sabia dela, mas assim, para mim era uma coisa bastante distante. Foi uma amiga minha, numa postagem que eu fiz no Instagram sobre as capas dos cadernos, que ficaram belíssimas, e ela falou: Nath, eu acho que isso tem tudo a ver com o projeto do Educador Nota 10. Aí, num domingo à noite, eu escrevi o projeto, fiz todos os registros e enviei, e deu certo. Bom, e como que repercutiu entre os alunos? Ai, foi muito lindo. Eu fico até emocionada, porque eu não estou em Campinas agora, né? Eu estou no Rio de Janeiro, me mudei esse ano, então eu não pude estar perto dos alunos. E aí eu fico muito emocionada, porque quando eu recebi a notícia, eu liguei para o meu antigo coordenador, né? E ele ficou muito feliz. E aí ele projetou a minha foto na sala de aula para os alunos fizeram um vídeo, um story, e todos mandaram um beijo. Eu estou morrendo de saudade deles. E aí gritaram muito. Aí, enfim, né? Eu estou triste de estar distante deles agora, mas enfim, nada disso seria possível se não fosse por eles, com certeza. Bom, qual é o recado que você deixa para quem está, né, acompanhando a gente aqui no quadro De Olho na Educação, até com relação ao projeto que vocês fizeram? Qual o recado que você deixa para a galera que certamente está te assistindo, professora Natasha? Poxa, eu acho que o que mais me inspirou nesse projeto, e que eu digo para todo mundo, é que ele surgiu de algo pessoal, um gosto pessoal, por algo que estava relacionado a algo que eu gostava muito de fazer, que era costurar. Então, eu não acredito que exista qualquer prática na educação que não esteja vinculada com amor, com afeto. Então, acho que esse projeto está sendo reconhecido dessa forma. O engajamento que eu tive com os meus alunos foi porque ele estava conectado com muito amor e carinho. E eu me via no projeto. Então, eu acho que esse é o futuro. Enfim, para mim, a educação tem que estar atrelada a afeto, senão são outras coisas. Não, com certeza. E você também tem essa questão familiar que você contou no início para a gente da entrevista, né? Sim, total. E eu acho que são esses projetos que fazem diferença, quando o aluno vê que não é só uma apostila, não é só um caderno, não é só uma sequência didática, é algo que você gosta, que te atravessa, né? Está conectado com a sua história. Eu acho que isso que é o mais importante. Mais alguma coisa que você queira falar para a gente, aproveitar o espaço aqui? Eu queria só publicamente agradecer os meus alunos, esses adolescentes maravilhosos que provaram para mim que ainda é possível mudar o mundo.
acreditar que falar sobre si é o caminho também. A gente não consegue entender o outro se a gente não se conhece. Olha então, eu acho que é muito bonito ver esses adolescentes nos mostrando que um outro mundo é possível. É só eles que vão conseguir, né, fazer as mudanças que a gente tanto quer. E agradecer também publicamente a escritora Conceição Evaristo, do livro Becos da Memória. Se esse livro não tivesse sido publicado, esse projeto também jamais não teria sido possível. Por mais narrativas, mais vozes, né? É isso aí, Natasha. Tá no Rio de Janeiro a passeio ou a trabalho? Que delícia, hein? A trabalho. Eu recebi uma proposta para trabalhar numa escola aqui em Botafogo. Tô aqui, então você já se mudou, não tá mais aqui na região. Por isso que a gente tá fazendo pelo Zoom, porque eu tô aqui no Rio agora. Que bacana. Puxa vida, tem um ditado, inclusive, que diz que a vida é muito curta para não morar no Rio de Janeiro, né? Já deve ter ouvido. Exatamente. Tá bom, então, Natasha. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela entrevista aqui com a gente, tá bom? Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Um ótimo final de semana para vocês. Legal, bacana. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Depois de um fim de semana em que mais ameaçou do que realmente choveu, pelo menos aqui na região central da cidade, hoje o calor voltou com força, o sol aparecendo durante todo o dia e amanhã, terça-feira, o tempo continua aberto e não deve chover aqui na cidade. Sobre as temperaturas, vamos lá então. Nesta terça-feira nós temos mínima de 21 graus, olha só, já está aqui na minha tela. Amanhã, 8 de março, mínima de 21. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 34 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã ao meio-dia, ao vivo, com muitas informações do Legislativo e da cidade de Campinas. Até lá. Tchau, tchau.